E acontece que eu recebi uma pergunta muito interessante no Insta que eu quero trazer hoje para vocês, quero fazer um vídeo, tá? Lembrando que, se vocês quiserem também, na verdade é importante vocês me seguirem no Instagram, porque lá eu tô sempre postando caixinha de pergunta, etc. Então pode ser que eu responda alguma dúvida sua. E eu também peço às vezes pra galera sugestão de tema para vídeo, né? E essa sugestão saiu de lá, esse cara ele quis saber, né, que é o tema do vídeo de hoje que eu vou fazer. Por que os MGTOWs são mais tradicionalistas e por que eles não acreditam na honradinha ou na mulher exceção? Então vamos falar sobre tudo isso, que eu achei uma pergunta muito boa e esses assuntos eles estão relacionados, né, para vocês entenderem. Então basicamente, cara, primeira coisa, sobre o MGTOW ele ser mais tradicionalista, na verdade não se trata do MGTOW, né, se trata dos homens de um modo geral. Os homens normalmente, generalizando, eles são mais conservadores e são mais tradicionais porque é a estratégia mais interessante para eles adotarem, né, para eles terem sucesso e se darem bem quando a gente está falando sobre relacionamentos, principalmente. O progressismo para os homens não é muito interessante. Inclusive até uma pesquisa apontou isso, né, apontou que os homens estão se mantendo, isso está gerando um afastamento, né, um desentendimento ideológico, digamos assim, entre homens e mulheres, principalmente porque as mulheres estão se tornando mais progressistas e os homens estão se mantendo mais conservadores, né? Vale a pena a gente destacar também que foram as mulheres que mudaram basicamente. Se vocês notarem, eu trouxe aquele vídeo sobre a beleza noventista justamente por isso, para mostrar para vocês a diferença das mulheres da década de 90 para as mulheres de hoje em dia, né? Atualmente o padrão de beleza muda muito, o comportamento, os gostos musicais, né? Filmes, e a mudança que a gente consegue perceber que é nítida é justamente uma inclinação, né? Uma saída de um comportamento mais conservador para um comportamento mais progressista. É isso que a gente consegue reparar principalmente na postura das mulheres. E os homens, por outro lado, em maior medida, se a gente comparar, permanecem mais conservadores. Por quê, principalmente? Então não é uma coisa inerente ao MGTOW, é uma coisa inerente ao homem ser mais conservador, né? Porque é a estratégia principal mais eficiente para a maioria dos caras que são betas, que são medianos. Pela Red Pill ser a revolução dos rejeitados, a revolução dos homens medianos, né? E os MGTOWs também estarem muito relacionados, boa parte dos homens na Red Pill são betas, são caras comuns, como o Silas gosta de falar, né? Nós somos betas e tal. Beta é um termo que a gente gosta de usar aqui entre nós para falar sobre a maioria dos caras comuns. Então, para nós, para esses caras, não vale a pena você ser progressista. A menos que ou você tenha muito dinheiro, né? Ou você tenha uma personalidade muito acima da média, digamos assim. Senão o que vai acontecer, cara, que se você for progressista em uma dessas configurações, você vai ver sua vida andando para trás. A mulher vale a pena ser progressista. Para a mulher, na verdade, hoje em dia, ela é recompensada se ela for progressista, né? Ela tá deixando muita coisa na mesa, tá perdendo muita oportunidade se ela for conservadora. Cara, se você não tem dinheiro, cara, não preciso explicar para você o porquê. Você vai ver sua vida dando para trás e você vai ter uma liberdade baixa nesse estilo de vida. Você não vai ter um estilo de vida de alto nível se você não tiver grana. Você só vai beber porcaria, você só vai comer porcaria, você só vai frequentar lugar porcaria, você só vai sair com mulher zoada, você só vai, se sair, você só vai gastar dinheiro, né? E você ainda vai ter um prejuízo em outras coisas. Se você quiser fazer uma dieta vai ser mais difícil, se você quiser fazer academia, se você quiser ter um pouco de disciplina, você precisa normalmente ser mais conservador para o homem, porque o homem não tem um monte de pessoas chamando ele para sair, oferecendo convite para ir em certos lugares, se oferecendo para pagar a conta, né? A mulher tem vários privilégios por ser solteira nesse sentido, em ser progressista, né? Os caras vão pagar a conta para ela normalmente, não todos hoje em dia, mas a maioria ainda paga, né? Para chamar ela para sair. Vão oferecer o lugar para ela ficar, vão pagar um motel, ou vão oferecer sua casa normalmente, ela vai entrar de graça na balada normalmente, ela pode beber de graça, pelo menos ela tem muito mais oportunidade em comparação com o homem. Opção de contatinho, os caras dando em cima dela, os caras opções no Tinder também, que ela pode escolher, no Instagram, tudo isso é um mar de opções para as mulheres, é uma mentalidade abundante que o homem não tem para desfrutar em ser progressista. Então o homem meio que não tem muito o que fazer, não é porque ele é MGTOW. Agora sim, uma coisa que está relacionada, essa é a briga inclusive do porquê surgiu o MGTOW. Em grande medida o MGTOW ele era meio que um acordo para preservação de alguns direitos mais conservadores, né? Era mais ou menos isso, surgiu de uma tentativa de negociação com o progressismo feminista, o MGTOW. Então sim, o MGTOW ele tem origens conservadoras, sem dúvida. Não quer dizer que
Sempre que você for um progressista, você vai ver sua vida andando para trás, e sempre que você for mais conservador nos seus costumes, sua vida vai para frente. Não é 100% verdade. Mas eu acho que, principalmente para o homem, é muito mais interessante, cara, você ter uma vida mais conservadora pensando justamente em conquistar alguma coisa para sua vida, cara, se tornar alguém útil. Ter um pouco de disciplina é importante para você chegar em algum lugar, né? Você não tem tanta liberdade para ser tão descuidado assim, e se você for, você não vai aproveitar tanto como as mulheres, principalmente, gastando o quanto elas gastam, gastando o mínimo possível como elas gastam. Com relação a essa história de ser honradinha, significa isso. Tá? Não quer dizer que o homem é mais honrado que a mulher, porque realmente parece isso quando dizem que não tem mulher exceção, ou que não tem mulher honrada, né? Parece que o homem é santo quando a gente fala isso. Isso é falso. Tá? É uma questão de oportunidade. Tá? A principal diferença que é justamente por conta da hipergamia. Que as mulheres, é uma coisa que eu já disse pra vocês, né? Hipergamia não significa necessariamente que os caras acham que se trata da mulher sempre escolher um cara melhor, ela sempre vai trocar você, porque elas são interesseiras. Não. Hipergamia, cara, significa literalmente hiper opções, hiper relacionamentos. Monogamia é um relacionamento, hiper são vários. Cara, as mulheres, elas têm várias opções, é isso, em comparação com o homem. Isso, cara, você pode brigar, você pode não concordar com a Red Pill, pode falar o que você quiser. Isso é um fato, cara. Isso é uma verdade. Não tem como comparar. E as redes sociais aumentaram isso exponencialmente. Em algum momento eles sentem que eles vão ser vítimas da hipergamia. Em algum momento eles sentem que eles vão ser rejeitados. É por isso que existe uma crítica muito grande quando uma mulher se separa, se divorcia e etc. Se trata do efeito colateral, se trata é o pós-separação principalmente. E então, é isso que eles querem dizer quando dizem que não existe mulher honradinha. Não existe honra, hoje em dia, suficiente para segurar a hipergamia das mulheres, essa quantidade infinita de opções que elas têm. Peço para vocês comentarem, deixarem a opinião de vocês aí também sobre isso, o que vocês acham. E espero que vocês tenham gostado. Deixa eu desligar aqui porque eu preciso abrir a janela por causa do veneno aqui de matar pernilongo. Valeu, rapaziada. Um abraço, até a próxima.